Hoje é dia de aprender mais da palavra na nossa IBDIS. Sejam todos bem-vindos. A melhor escola do mundo vai começar. Venha estudar a palavra de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abra sua lição na lição de número 3 esta semana. Quem lê o tema para mim, lição 3? Lição 3, quem lê o tema? Glória a Deus. Ai, paciência na espera que compartilhe, vai. Repitam comigo, textual. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16:2. Agora pode sentar em nome de Jesus. E eu convido nesta noite, em nome de Jesus, o meu diácono e dirigente, José Neres, para ler a leitura bíblica em classe. Eu vou lhe dar essa lupa para você ver bem grande essa letra aqui. Não vai lhe atrapalhar não, toma. Não tem medo do chinês, é criação japonesa. Pode ver com a sua. O versículo é Gênesis. Oh, irmão, quem não tem a lição? Gênesis 16, do 1 ao 16. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ver nessa noite em nome de Jesus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, e Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E infligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhes mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor
ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus de vista, Tu és Deus de vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê, porque se chama aquele péssimo que Leai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael a Abraão. Amém, igreja? Amém. Meus queridos irmãos, o Neres leu a leitura bíblica muito bem articulada, muito bem explícita, falando sobre a estratégia de Sara para dar um filho a Abraão, já que Deus tinha feito uma promessa. E eu não gosto muito de usar microfone na escola dele, mas eu vou falar bem de longe aqui. O Matheus deixa bem baixinho. E o que acontece é que Sara tentou fazer aquele ajeitadinho, tentou ajudar a Deus. Só que o nosso Deus, quando Ele promete, Ele não precisa de ajuda humana para cumprir as suas promessas. Principalmente se a promessa foi incondicional. Existem algumas promessas aonde o Senhor, Ele diz assim: se você for fiel e toda a sua casa e me servir de todo o seu coração, eu te abençoarei e te multiplicarei sobremaneira. Mas nesse caso aqui, a promessa de Deus, ela era absoluta e incondicional. Deus iria sim dar um filho a Abraão e Sara. O nome do filho era Isaque, e em Isaque seria chamada a sua descendência. Quem está com a lição, vamos agora para a introdução, em nome de Jesus. E Mateus prepara o primeiro tópico para... desculpa, Mateus, tu estás aqui, eu estava te procurando ali. Mateus prepara o primeiro tópico para ler com a igreja. Introdução. Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo, e todos dizem amém.
Agora tem uma pergunta que no final vai valer um bombom. Qual é a palavra-chave da lição dessa semana? Olha, ninguém sabe. Eu vou dizer. Impaciência. Tanto é que Sara disse a Abraão, meu velho, entra a nossa serva, escrava egípcia, Agar, para ter um filho com ela, porque eu estou impaciente e estou achando que o Deus que te prometeu e nos prometeu um filho não vai cumprir. Ela duvidou da promessa de Deus. Abraão não duvidou, mas Sara duvidou. Nosso sonoplasta, Mateus, está com o primeiro tópico, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus, subdividido em 3 subtópicos: o plano para ajudar a Deus, Abrão aceita o plano de Sarai e Agar zomba de Sarai. Mateus. Fala dos irmãos com a paz do Senhor. Fazer a leitura aqui do primeiro tópico do estudo. E com o título de O Pai da Fé e a Tentativa de Ajudar a Deus. Parágrafo 1. O plano para ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Gênesis 15, 2-4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se, e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim Sarai sugeriu que Abraão unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Gênesis 16, 1 e 2. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Parágrafo 2. Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar, entre aspas, ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tornem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos que seguir o conselho do salmista, que afirma que se esperou com paciência no Senhor. Salmos 40, verso 1. E, por fim, o parágrafo 3. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai. Certamente se sentiu muito honrada. Então, Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra a sua senhora, zombando dela e menosprezando. Gênesis 16, verso 4 e 5. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e dor. Muito obrigado, Mateus. Mateus leu o tópico 1. Qual é a sinopse desse tópico? O que é sinopse? É o resumo de tudo que ele leu. Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Deus precisa de ajuda para operar milagres? Sabe por quê? Porque ele Porque ele tem o quê? Venha cá. Venha cá que você agora fala uma coisa bonita.
Por que Deus não precisa de ajuda para operar milagres? Porque ele tem poder e salva todo mundo do mal. Parabéns para ela, palmas para Jesus. As crianças, por enquanto, estão participando. Eu quero os adultos e os jovens também. Amém? Mãe, no seu entendimento, porque Sara teve impaciência e não quis esperar Isaac no tempo de Deus. Porque a idade dela já só passava, né? Aí ela perdeu a esperança. Ela tinha Cedo. 75 anos, Abraão tinha 85. Já tinha cessado o costume das mulheres. Ela não menstruava, na verdade ela não ovulava mais, então ela não tinha mais como ter filhos. Ela tinha passado já aquela época da mulher gerar uma criança e um filho. E nós estamos no tópico para adiantar, porque eu gosto de muita objetividade, irmãos, na lição, para nós não perder tempo com conversas aleatórias. O segundo tópico fala sobre as consequências de agir por conta própria, subdividido em 3 subtópicos: conflito familiar, a fuga de Agar, Deus entra em ação. Dr. João está convidado para ler com toda a igreja o tópico 2 da lição nessa noite. Em nome de Jesus, fique à vontade, Dr. João. Boa noite, salve da igreja com a paz do Senhor. Tópico 12. As consequências de agir por conta própria. Primeiro tópico: os conflitos familiares. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. E em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Gênesis 16, 4, 6. Segundo tópico: a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: e disse a Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe dela o que bem, o bom e aos teus olhos. E afligiu Sarai e ela fugiu de tua face. Gênesis 16, versículo 6. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a tristeza da situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água e solitária e errante pelo deserto. Terceiro tópico: Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. E em seguida ele perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Aleluia. E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis 16, 7 e 8. Então o anjo lhe falou: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisava retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Obrigado ao Dr. João, em nome de Jesus. Sinopse 2. O agir por conta própria tem consequências ruins. Por isso espere em Deus. O que foi que aconteceu? Sara tentou dar um jeitinho para cumprir a promessa de Deus por antecipação,
E aí Agar começou a zombar de Sara. Ah, Sara, tu é estéril. E eu estou grávida, eu vou ser mãe do filho do patriarca Abraão, do pai da fé. E sobre esse deboche e essa soberba agariana da serva egípcia, Sara obrigou Abraão a expulsar a serva dele de casa. E ela foi para o deserto. E no deserto faltou água, faltou pão, ela grávida, sozinha, em meio à seca, sequidão, o sol escaldante e o frio. Ô irmão, você imagina o que é uma mulher grávida no deserto, sozinha de noite na escuridão, com fome e sem água. Aí o que é que a Bíblia diz? Que Deus enviou um anjo. E o anjo disse o que? Volta para a casa da tua senhora Sarai. Se humilha nos pés dela, pede desculpa, pede perdão e ela vai te perdoar. Agar voltou para a casa de Abraão e Sarai, porque o anjo mandou ela voltar e se humilhar. Então, meus irmãos, diante da promessa que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ter cuidado para não agir por conta própria, porque tem consequências ruins. Por isso, espere em Deus. Um pirulito para quem dizer o que está escrito no Salmo 37, versículo 7, sem abrir a Bíblia. Abre aqui, Mateus. Como é? Oxi, será que ele acertou? Abre a Bíblia aí no Salmo 37, versículo 7, para ver se ele acertou. Parece que ele acertou. Misericórdia, esse menino está muito inteligente. Salmo 37, versículo 7. Eu não tinha combinado essa pergunta, foi até de improviso. Parece que ele acertou, é isso mesmo. Quem é aí, Salmo 37, versículo 7? Se ele errou, o pirulito, Salmo 7, eu chupo. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigna. Como é, Cleusa? Calma. Descansa no Senhor e espera nele. Sincero, Nélio, você é um bom goleiro? Deixa eu ver se você torce pelo Corinthians. É, corintiano. Parabéns, ganhou! Palmas para ele. Salmo 37, versículo 7. Tópico 3, para não perdermos tempo, quero convidar aqui a nossa irmã Edileuza. Valeu, tópico 3, com toda a igreja em nome de Jesus. O tema é o Deus que conduz a história, dividido em o Deus que ouve ver, tudo conforme a sua soberana vontade, o cuidado de Deus em todo tempo. Edileuza. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu leio aqui o subtópico 3, que diz assim: o Deus que conduz a história. Primeiro parágrafo: o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus o viu. Agar parecia abandonada e perdida, Gênesis 16, do 7 ao 11, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Segundo parágrafo, tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade, Gênesis 16 e 16. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante. Em obediência ao que lhe dissera, o anjo deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus.
conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois Ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como Ele permite. Amém. Contudo, Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Terceiro parágrafo, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, essa fugiu pelo deserto. Gênesis 16:6. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. E que o Senhor vela pelos que sofrem, Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Filipenses 4, de 6-7, obtendo da sua força, Efésios 3:16, Filipenses 4:13, recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Amém. Sinopse do parágrafo do tópico 3. Deus é soberano e Ele conduz a história. Isso é importante. Deus é soberano e Ele conduz a história. Meus irmãos, chegamos ao fim da lição porque estamos na conclusão. Quem tem hora aí? 8:06. 8:06? Perfeito. Eu não gosto de extrapolar o horário, irmão. Eu quero que termine antes, porque a gente fica bem à vontade. Dá tempo, né, de preparar uma lasanha, uma macarronada, estrogonofe, Coca-Cola gelada pra gente tomar. E eu fico maravilhado. Pizza também é bom, né? Uma pizzazinha de calabresa. E eu pé de manga. Falando nisso, a manga se acabou, viu? Só tá caindo uma por dia agora. A manga tá indo embora. Meus queridos irmãos, conclusão. Eu queria ler a conclusão pra gente detalhar, porque a conclusão é rápida. Os anos passavam e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, o que é esterilidade? Mulher que não pode ter filho. Mulher que não pode ter filho, ventre morto, que não pode gerar filho. Esterilidade. Acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo homem de fé, Abrão aceitou participar do plano da sua esposa e o plano humano deu certo, entre aspas. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho que se chamava Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história, e como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Eu quero convidar agora o Dr. João, em nome de Jesus. Venha para cá, Dr. João, que Mateus já está ali com uma parte. Um minutinho só, porque a semana passada ninguém lembrou e eu lembrei em casa, ninguém falou depois, eu lembrei, faltou a verdade prática, né? Vamos lá.
Voltando para a primeira página da lição, Dr. João, aguarda aí um minutinho para a gente ir para a verdade prática. Repitam comigo. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. No tempo certo, o Senhor chegará na sua vida. Cícero Neri disse o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Agora, ô Mateus, prepara aí um pirulito bem bonito desse quadradinho. Cícero Neri disse: descansa no Senhor e espera nele. João, me dá outro celular, por favor, que tá com as perguntas, porque o meu tá filmando. Eu queria fazer uma pergunta aqui para ver quem vai ganhar este pirulites. E esse é bom, é algodão doce. Algodão? Cheio. Eu nunca vi pirulito de algodão. Será que ele desmancha na boca? Bem, mas de algodão, nunca vi não. A pergunta é essa. Nós devemos esperar no tempo de Deus. E no Salmo 40, versículo 1, o que é que está escrito? Só vale quem vier aqui na frente e responder no microfone. E Neuza, venha, porque esse Nery já acertou uma. Salmo 40, versículo 1, diga para a igreja. Espere com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá certo, igreja? Deus te abençoe. Doutor João, por favor, venha para cá e receba essa deliciosa garota. Tamo junto, meu irmão. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, quem acertar uma pergunta, Rosiane já combinou comigo. E Janiel também acertou. Não vai poder responder a segunda vez, não. Porque tem gente muito inteligente que vai acertar 3, 4 vezes e vai comer a caixa de bombom sozinha. Quem acertar, coma o bombom. Me dê pelo menos o plástico, que é pra eu comer o plástico, já que eu não vou ganhar o bombom. Eita, a primeira pergunta é muito fácil. Quem tá preparado? Quem vai ganhar? Quem quer bombom? Vezinha tá tão animada que os olhos chegam a estar assim brilhando. Bora, Vezinha. Primeira pergunta. Eita, Jesus. Irmãos, vamos fazer como, para ficar mais bonito, porque fica filmado. Vamos fazer como aquelas perguntas que a Patrícia faz e o povo corre para aquele microfone. Quem correr primeiro, chegar aqui e responder, ganhou. Não tem um povo que corre, né? Aí um erra, o outro vem, fica até mais bonito e fica filmado. Primeira pergunta. Qual... Ô João, bota esse celular para ficar 5 minutos na configuração sem se desligar, porque ele tá desligando em 2 segundos. Eu gosto de celular que fica pelo menos 5 minutos sem desligar, que é para nós não apagar na hora que tá fazendo ligar. Muito obrigado, João. Qual a palavra-chave da aula? Quem vem pra cá, corre. Qual é a palavra-chave da aula? Corre. Cícero Neri vai responder. Se ele errar, Bia vem. Qual é a palavra-chave da aula? A impaciência. Tá certo ou errado? Palmas pra ele. Dê a ele. Serenata é o melhor que tem, ó. Vá-se embora, Serenata. Você tá barrado, não ganha mais não, viu? Já respondeu. Segunda pergunta. Segundo o Salmo 40, como devemos esperar? Segundo o Salmo 40, como devemos esperar? Quem vem aqui na frente responder rapidinho, de Deus não vale que ela já respondeu. Segundo o Salmo 40, como devemos esperar? Quem vem responder? Corra. Vem, Seninha. Cuidado pra não cair. Vem, Simônia. Acelerou. Aí, Senna chegou. Como devemos esperar? Esperando. Vem cá. De novo, vou dar uma nova chance. Como devemos esperar em Deus, segundo o Salmo 40? Paciente. Não, mas ela sobrou e você respondeu. Desclassificou, infelizmente, porque alguém respondeu. Quem respondeu aí? E ela acabou perdendo
porque ela desclassificou ele. Outra pessoa, venha pra cá responder. Não vale mais, só vale outra pessoa, porque os dois queimaram a pergunta. Venha, Kathleen. É a mesma, mas só pode responder aqui, ninguém pode soprar. Segundo o Salmo 40, Kathleen, como devemos esperar? Paciência. Kathleen acertou? Toma! Tchau. Ganhou. Muito bem, Kathleen. Vai sentar. Foi a qual segunda? Foi. Terceira. Como deveria se chamar o filho de Abraão e Agar? Corra pra cá, quem souber. Só não vale se Suneri. Se alguém responder e soprar, tá desclassificada. A pergunta é anulada. Vem, Luísa, vem. Luísa, como deveria ser chamado o nome do filho de Abraão e Agar? Ismael. Tem certeza? Foi Ismael? Parabéns pra ela, ganhou! Muito bem, Luísa, parabéns. Agora, gente, quando eu fizer a pergunta, aí vocês não podem gritar não, senão vocês anulam a pergunta. Tem que deixar a pessoa que se atrever a vir aqui correr e responder. E se alguém assoprar no ouvido, que nem as filas de prova no colégio, eu só deixo valer se eu não ver o assopro. Porque se Cisnero disser alguém e eu ver, tá desclassificado. Que Cisnero sabe tudinho, Dileuza sabe tudinho, Rosiane sabe tudinho, Bia sabe tudinho, Beatriz sabe tudinho, Irmã Francisca sabe tudinho. Sabe, mas sabe um bocado. Que a senhora já tem muito tempo de crente. Sibili sabe muita, entendeu? Rayane sabe. Vamos lá. Pergunta 4. Quais foram as primeiras consequências do erro de Sarai? Venha responder. Irmã Bia, quais foram as primeiras consequências do erro de Sarai? Não esperar com paciência. Complemente. O que aconteceu com o erro de Sarai quando a mulher ficou grávida? Ela começou a zombar. Eu ajudei ela, mas valeu. Irmã Bia acertou. Ela começou a zombar e não esperou com paciência. Júlia disse que não valeu, mas valeu, Júlia. Vamos dar uma chance, Júlia, que você também vai ganhar. Você tá desclassificada. Deu bombom à irmã Bia. Parabéns! Quantos anos? Eita, essa é fácil, hein? Eita, a pergunta sim que é fácil. Alguém vai correr logo aqui na frente. Eu acho que vai ser Rayane. Quantos anos tinha Sarai quando recebeu a promessa? Corra. Quantos anos? 85. Deixa eu olhar. Errou! Tá desclassificado. Quem vem? Passa ou repassa? Quem vem? Daniel, quantos anos ela tinha? Quantos anos? Tia Rosiane. 75. Tia Rosiane acertou? Parabéns! Ele ganhou de todo jeito. Rosiane não é um. Cadê meu outro prêmio? Agora, minha gente, olha, fizeram uma promessa de R$5 a Rosiane, tudo trouxesse R$5. Eu não disse que ia fazer o piso, tudo trouxesse trocado. Preocupe não, Rosiane. Daqui pra amanhã esses R$5 chega aqui. Preocupe não. Oi. Eita, essa pergunta é fácil, hein? Alguém vai correr correndo. Júlia vai acertar. Qual o nome da serva egípcia oferecida a Abraão? Peraí, Bia já respondeu alguma? Ah, Bia, você não pode responder mais não, porque é só um. Você não respondeu? Mas você aceitou? Venha no microfone, senão não vale não pegar seu prêmio. Qual era o nome da serva egípcia para ficar gravado? H. Ganhou, parabéns! Vamos pra 7ª pergunta. Qual o significado do nome Ismael? Cisneiro já respondeu. Vem a Raine responder. Qual o significado do nome Ismael? Cisneiro tá soprando, vou anular a pergunta. Vem a Duda responder. Qual o significado do nome Ismael, Dudinha?
Deus ouviu? Fale mais alto. Deus ouviu? Tem certeza? Tá certa disso? E se errar, eu posso comer o bombom? Ela acertou! Palmas pra ela! Agora é a última. Calma, minha gente, que agora o negócio agora vai pegar. Minha gente, cadê Vezinha que não veio responder? Cadê Joãozinho? Cadê Laine e Laísa? Cadê Elisa? Cadê Elisa? Cadê Lívia? Cadê Julinha de Arivânia? Cadê Fafinha que tá aqui? Tu não respondeu uma, Fafinha? Ô Fafinha, depois faz um alto fácil. Última pergunta. Qual o problema enfrentado por Sarai durante anos? Não vale soprar. Qual o problema enfrentado por Sarai durante anos? Tayane sabe, venha responder. Corra, corra. Mateus sabe? Mateus parece que sabe. Mateus não ganhou, não foi? Então ele pode responder. Esterilidade. Ele acertou? Parabéns, Mateus! Diácono Neres, dirigente da igreja, termina a escola bíblica nessa noite. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Forte salva de palma para Jesus por essa escola bíblica, pelo ciclo de oração. Deus abençoe a irmã Toinha, essa guerreira, minha mãe, as dirigentes. E abençoe a todos vocês que participaram da escola bíblica. E semana que vem tem mais. Estudem a lição para acertar as perguntas. Diácono Neres. Acabou, foi Messias. Terminou. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Quantos precisam de oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento, meu Deus. Nos leva em paz para nossas casas, as pessoas que vieram, cada um para suas casas. Abençoa a volta de cada um, a entrada e a saída, em nome de Jesus. E nos dá amanhã um dia de bênçãos, de livramento, de vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Coloca a mão assim em forma de concha. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. E todos dizem... Palmas para Jesus!